Atos 17, 16 a 31. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele esperava Silas e Timóteo, como a gente vê no começo do capítulo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo muito religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Paulo aqui chega até Atenas e começa a pregar. Como de costume, ele começa pregando nas sinagogas para os judeus. Mas ele vê que aquele lugar, aquela região, aquela cidade, era uma cidade muito idólatra. E no começo do texto a gente vê ele falando que ele estava revoltado. Estava revoltado de ver tanta idolatria. Então ele não se segura e vai para a praça. O texto diz que ele foi para a praça, mas na verdade, a palavra para a praça lá é ágora. E ágora é um lugar onde o povo da cidade se reunia. E é importante a gente explicar isso, porque esse tipo de lugar não existe mais hoje. A gente não tem mais esse tipo de referência. Aquele lugar era um lugar onde tudo acontecia. Imagina que há 2000 anos atrás, não tinha jornal, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha revista. Então, toda a comunicação da cidade, todas as coisas importantes da cidade, todo o ensino, todas as discussões políticas, todas as notícias eram centradas e concentradas num lugar chamado Ágora, onde as pessoas se reuniam para conversar, para discutir, para saber o que estava acontecendo, para fazer negócio, para trocar dinheiro, para investir dinheiro. Tudo acontecia naquele lugar. Então, Paulo vai até o lugar mais importante da cidade para pregar o evangelho. E embora ele tenha se sentido revoltado, e a palavra ali é uma palavra que dá a entender que Paulo estava irado mesmo, estava chateado com o que estava acontecendo com aquela cidade, de ver tanta idolatria naquela cidade. E por que idolatria é uma coisa tão importante? Por que idolatria é algo que trouxe tanta ira para Paulo? Por que ele ficou tão incomodado? Porque a idolatria é um problema que não só os atenienses tinham há 2000 anos atrás. Nós hoje também sofremos de idolatria, com a idolatria, ou por causa dela. Aí você pode dizer assim, mas a gente, Neto, a gente não é idólatra.
A gente, aqui na igreja, a gente não tem ídolos, não tem imagens. Será que é disso que a gente está falando? Que tipo de idolatria é essa? E qual que é o problema da idolatria? A idolatria nos afasta do Senhor. A idolatria faz com que a gente tire os olhos daquele que é capaz de transformar a nossa vida. A idolatria rouba de Deus o lugar que Ele tem. Idolatria, ídolo, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Idolatria é tudo aquilo que rouba o nosso tempo. Na semana passada eu falei rapidamente que nós temos 3 coisas importantes que a gente usa para viver e gasta com aquelas pessoas que a gente acha importante. A gente tem tempo, a gente tem talento e a gente tem os nossos tesouros. Essas 3 coisas, se você quiser saber aquilo que você de fato adora, é só você olhar aonde você gasta o seu tempo, com o que você gasta o seu talento e aonde você gasta o seu dinheiro. Para um minutinho, pensa aí rapidinho. Não precisa gastar muito tempo não. Pensa rapidinho, aonde você gasta a maior parte do seu tempo? Com o que você gasta, ou aonde você emprega as habilidades que Deus colocou na sua vida, os seus talentos, as coisas que você faz, nas quais você é excelente, aquelas coisas que você gosta de fazer, que todo mundo fala assim, puxa, como você faz bem isso, você é bom nisso, hein? Aonde você, e para quem você entrega essas coisas? E por último, aonde ou com quem, ou com o que você gasta o seu dinheiro? A resposta para essas perguntas vai mostrar para você quem é o seu ídolo. Quem é aquilo aonde você coloca o seu melhor. O ídolo também é aquilo, ou aquela pessoa, aonde você coloca a sua esperança de alegria, a sua esperança de futuro, a sua esperança de realização. É aquilo que você usa para validar quem você é. Para falar, para você mostrar para as pessoas o valor que você tem. Isso é o seu ídolo. Isso é o seu ídolo. Se você se identifica mais como alguém que, em última instância, você é representado por aquilo que você faz, pela sua carreira, isso é aquilo que te dá identidade. Talvez não seja a sua carreira, mas talvez seja a sua família. Talvez não seja a sua família, mas talvez seja o seu status, aquilo que você possui, aquilo que você representa, aquilo que você influencia. Isso, muitas vezes, é aquilo que nos dá a garantia de quem nós somos. É aquilo que, se a gente perder, a gente vai ficar completamente arrasado. É aquilo que, se a gente tiver sem, a gente vai ter vontade de morrer. E quantos de nós poderíamos dizer que essas coisas que nós temos estão centradas no Senhor? Quando Paulo vai até o meio da cidade para falar para aquelas pessoas a respeito do Deus desconhecido a quem eles adoravam, Paulo estava querendo aproveitar uma oportunidade para trazer à luz àquelas pessoas o fato de que, embora eles fossem extremamente religiosos, eles estavam gastando as suas energias com aquilo que não era importante. E isso nos faz ver o seguinte, que muitas vezes a gente se garante em sermos religiosos, em termos uma vida de espiritualidade, a gente vai na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente canta, a gente diz que crê, a gente até ora pelas pessoas, mas no fundo, a gente está como aqueles atenienses, adorando ao Deus desconhecido. Por quê? Porque Jesus falou para a mulher samaritana falou assim para Jesus, naquele encontro que ele teve com ela, falou assim, Jesus, estou vendo que o senhor é profeta, né? Onde que a gente deve adorar? Aqui ou em Jerusalém? Porque os samaritanos adoravam em Samaria. E os judeus adoravam em Jerusalém. Então, aquela mulher pergunta para Jesus, qual é o lugar certo para adorar? A resposta de Jesus foi o seguinte, olha, primeiro que vocês adoram o que vocês não conhecem. Segundo, que vai chegar o dia que vocês vão adorar em espírito e em verdade. O que Jesus está falando para aquela mulher? Não adianta você adorar alguém que você não conhece. Adoração pressupõe relacionamento. Você só pode adorar aquele a quem você conhece. Quanto mais você conhece a Deus de verdade,
mais você o adora. E quanto mais a gente adora a Deus, mais a gente conhece. Se a gente quer conhecer a Deus e ser transformado, impactado por quem Deus é, a gente precisa, de fato, conhecê-lo, gastar tempo na sua presença, ouvindo a sua voz, conhecendo a sua palavra, conhecendo na sua palavra a revelação de quem ele de fato é. Sabe, os atenienses tratavam o Deus desconhecido como o Deus vai que. Vai que tem um Deus que a gente não conhece, vai que tem um Deus aí que é mais bravo, vai que tem um Deus aí que a gente não está adorando do jeito certo, e ele vem e pune a gente. E muitas vezes, embora a gente diga que creia em Deus, a gente se relaciona com Deus como um Deus vai que. Vai que eu não dou dízimo, vai que eu não vou na igreja, vai que Deus me pega numa hora que eu estou pecando, vai que Deus descobre isso que eu estou fazendo de errado. E Paulo queria mostrar para eles quem era esse Deus que ele servia. Quem era esse Deus que eles estavam tratando como Deus vai que. E Paulo faz uma dissertação muito grande a respeito de quem Deus é. Ele sabia que no coração do homem existe a necessidade de buscar a Deus. Existe a necessidade de encontrar alguém a quem a gente possa adorar. Isso está no homem, faz parte da nossa natureza. A pergunta não é se tem aqueles que adoram e aqueles que não adoram. A pergunta é, a quem nós adoramos? Porque todos adoram alguma coisa. Todos nós temos um ídolo, temos alguém a quem nós entregamos o nosso melhor, temos alguém em quem nós colocamos a esperança. E Paulo está aqui falando, existe um Deus, que é um Deus diferente daqueles que vocês estão servindo aqui, um Deus diferente daqueles que vocês estão buscando aqui, e eu estou aqui para falar quem é esse Deus. Todos buscam a Deus. No Salmo 19, de 1 a 4, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E não há ninguém, nem palavras, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, a voz de Deus, e as suas palavras, até os confins do mundo. Toda a natureza, toda a criação, como que grita para nós o nome do Senhor. Deus deixou a sua assinatura em todas as coisas. É impossível que a gente olhe para as coisas, para a natureza, para aquilo que foi criado por Deus, e não consiga perceber, lá no fundo, saber que existe um Deus que está acima de todas as coisas, que foi aquele que criou todas as coisas e nos criou também. Todos nós, toda a humanidade, em qualquer cultura que você for, você vai ver a sede de Deus, dos homens por Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, os homens, porque Deus lhes manifestou, Deus se revelou a todos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. De novo, a criação de Deus está gritando para nós, o Senhor criou todas as coisas. Existe um Deus criador, um Deus que formou cada um de nós, do jeitinho que a gente é, com as nossas características, com as nossas habilidades, com os nossos talentos, com as nossas falhas, que para Deus podem ser transformadas em qualidades que vão transformar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Agora, embora todos nós, todos os homens busquem a Deus, nem todos o conhecem. Como eu disse, a mulher samaritana é um exemplo disso. Os samaritanos adoravam a Deus, mas misturavam o conhecimento de Deus com os deuses pagãos. E por causa disso, não experimentavam a plenitude de conhecer o Deus verdadeiro. Em Atos 17, capítulo 23, diz assim, que é o que nós vimos, né? Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido.
nós sabemos que precisamos conhecer a Deus, que a gente precisa entender quem Ele de fato é. A gente vê nesse texto que Paulo mostra, então, anuncia o Deus verdadeiro. E quais são as características desse Deus que Paulo está anunciando? Em primeiro lugar, ele mostra que esse Deus que ele conhece, para quem ele vive, é o Deus que está acima de todos os outros deuses, porque ele é o Deus criador. No versículo 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus é criador de todas as coisas, do céu, da terra e de tudo que existe. E não só isso, ele é Senhor sobre todos. Só isso coloca de lado todos os outros deuses. Só isso faz de Deus aquele que é o único que deve receber o nosso louvor e a nossa adoração. É o único que deve receber de nós os nossos dons, o nosso tempo, os nossos talentos e o nosso tesouro. Conhecê-lo transforma a nossa vida. Outra coisa que Deus é, que Paulo fala, é que ele é um Deus autossuficiente, ele não precisa de nada. Versículo 25 diz: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Ele não só é um Deus autoexistente que vive por si mesmo, antes de tudo ele já era, ele já existia. Tanto que o nome de Deus é eu sou, eu existo, eu não preciso de nada, eu não fui criado, eu criei todas as coisas, eu sou sempre o mesmo, eu sou o que sempre fui e serei o que eu sou agora, e quando eu chegar lá, eu vou ser o mesmo que eu fui desde a eternidade. Esse é o nosso Deus, o Deus que sempre existiu, e não precisa de ninguém para fazer qualquer outra coisa. Era comum que os atenienses pensassem que os deuses precisavam dos homens, precisavam comer, então eles ofereciam seus sacrifícios para que os deuses pudessem comer. Eles achavam que os deuses se iravam e tinham sentimentos como os homens, que ficavam chateados, ou que eram suscetíveis, podiam morrer. Não, Paulo está falando assim, o nosso Deus, o Deus a quem eu sirvo, é um Deus diferente. Ele é o Criador, Ele é o Deus Senhor de todas as coisas. E não só isso, vocês que estão aqui só respiram por causa do poder de Deus, porque Ele permitiu. Você tem noção do que é isso? Hoje você está aqui porque Deus trouxe você aqui. O próximo suspiro que você der é porque Deus te deu. E Ele podia fazer assim, opa, esse foi o último. Ele pode fazer isso. A gente não sabe quando a gente vai morrer. Tudo na nossa vida está nas mãos do Senhor. E isso faz com que a gente tenha temor de quem é o Senhor. Temor é um pouco de medo, sim, mas é reverência. É saber que Ele é aquele que pode todas as coisas. Não tem nada difícil, nada impossível para o Senhor, nada que seja fora do alcance do Senhor. Deus, esse Deus que Paulo está falando, é o Deus de quem nós dependemos. No versículo 28 diz: pois nele vivemos, e nele nós nos movemos, e nele existimos. Nele vivemos, nele nós existimos. É Ele quem dá sentido para a nossa vida. É Ele quem dá um futuro para a gente. É Ele quem estabelece para nós as coisas que nós vamos fazer. A nossa vida só tem sentido em saber que nós estamos nas mãos do Senhor. Você já parou para pensar que se não houver vida após a morte, a nossa vida aqui não vale nada? Não tem sentido. Porque todos vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Então, se a gente não tiver a certeza de que Deus é aquele que nos dá significado, que a nossa vida é mais do que esses anos que passamos aqui, a nossa vida não tem sentido. Pelo contrário, quando a gente sabe que a nossa vida está guardada em Deus, a nossa identidade está no Senhor, que a nossa vida vale mais do que 70, 80, 90 anos que a gente está aqui, mas que nós teremos a eternidade para passar com o Senhor, isso muda a nossa perspectiva de alegria, de futuro, de significado, de perspectiva. Talvez você passe a maior parte da sua vida dizendo assim, puxa vida, será que vale a pena? Será que eu vou conquistar aquilo que eu queria? Será que algum dia eu vou ser feliz de verdade?
saiba o seguinte, que aqueles que estão em Cristo têm a promessa de uma vida com Ele na eternidade, num lugar onde não haverá choro, nem tristeza, nem fome, nem preocupação, nem desgaste, nem doença, nem enfermidade, nem morte. Eu estava terminando a minha leitura bíblica anual desse ano e terminei hoje Apocalipse. Como é confortador a gente saber que na presença do Senhor, no céu, o sol não vai mais existir. A iluminação vai ser pela própria glória do Senhor. A gente vai estar na presença de Deus o tempo todo. Lá a gente vai ser absolutamente pleno, absolutamente feliz, absolutamente saudável. Vamos ter propósito. A nossa vida é mais do que isso, gente. E a gente tem que investir os nossos dons, nossos talentos, nosso tesouro, nosso tempo, nas coisas que são eternas. Tem uma frase que diz que aquilo que não é eterno é eternamente dispensável. A gente precisa olhar para a eternidade, para aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Está guardado por Jesus para nós. Não tenha medo. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do amanhã, não tenha medo da morte, porque o Senhor está lá, esperando a gente. É comum, eu já ouvi algumas vezes essa ilustração. Imagina um bebê que está na barriga da sua mãe, protegido, quentinho, tranquilo, não tem boleto para pagar, não tem que se preocupar em ser alimentado, não tem que tomar banho. E alguém fala para ele, não, sai daí, porque quando você sair, aí sim vai ser bom. E ele fala, vai ter comida assim, não vou precisar me preocupar? Não, aí você vai ter que se alimentar. E vou estar seguro? Mais ou menos. Você tem que tomar cuidado. E vou ter que tomar banho? Vai. Mas como que é melhor isso então? É melhor ficar aqui. A gente não tem noção, porque é uma outra realidade. O céu, a eternidade é uma outra realidade. Não dá para a gente entender. A gente tem que confiar nas promessas do Senhor, que nos aguarda na eternidade. E Ele fez tudo o que precisava para que a gente pudesse entrar com Ele nesse reino eterno. Conhecer a Deus, então, nos leva a um novo patamar de relacionamento com Ele. Os atenienses tinham um lugar onde eles adoravam o Deus desconhecido, o Deus vai que. Mas quando Paulo fala a respeito desse Deus para eles, ele mostra que esse Deus queria uma mudança de vida naqueles homens, queria um relacionamento pessoal com eles. Veja, no verso 30 diz assim, ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, nos notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Arrepender significa mudar a direção, mudar a mente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele quer que todos nos arrependamos. Arrepender-se significa mudar o sentido para onde a gente está indo. Deus quer que a gente volte o nosso sentido para Ele, que a gente passe a caminhar na direção do Senhor. Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Ele quer que a gente deixe as nossas práticas antigas, os nossos ídolos antigos, aquelas coisas que a gente adorava. De novo, eu não estou falando de imagens mais. Eu estou falando de coisas que nos prendiam, coisas que roubavam o nosso tempo, as coisas com as quais a gente gastava o nosso tempo, nosso dinheiro. Aquelas coisas onde a gente colocava a nossa confiança. E sabe, muitas vezes, Deus, porque nos ama, porque Ele quer, porque Ele é um Deus ciumento, quer que a gente tenha a nossa mente, o nosso coração focado somente nele, vai fazer com que aquelas coisas que são os nossos ídolos sejam destruídos por Ele. Ele vai permitir que isso aconteça. Muitas vezes a gente vai passar por momentos em que você vai perder o seu emprego, talvez você perca a sua família. Por quê? Porque são coisas que roubam e afastam você do Senhor. Deus não é um Deus mau. Deus não está punindo ninguém. Deus simplesmente quer te atrair para Ele. Ele quer te levar para mais perto dEle. E tudo aquilo que for impedimento para que você se aproxime do Senhor e tenha mais intimidade com Ele, Ele quer tirar da sua vida.
Muitas vezes, Ele vai pedir que você tome uma atitude, que você abra mão, que você decida abrir mão dos ídolos, dos falsos deuses, daquelas coisas que roubam o seu tempo, que roubam o seu dinheiro, que roubam a sua alegria, porque na medida em que você não consegue alcançá-los, você fica decepcionado, triste, sem a alegria que você precisa. Então Deus vai fazer com que esses ídolos sejam abalados, sejam destruídos, para que você possa ter os seus olhos colocados completamente nele. Um pouquinho mais para frente, em Atos, no capítulo 19, a gente vê um episódio interessante, está lá em Atos 19, de 17 a 20. Eu te recomendo que depois você leia todo o capítulo 19 de Atos, porque ele vai te dar mais detalhes do que aconteceu. Mas, para ser sucinto, Paulo está pregando lá em Éfeso, que é onde acontece esse capítulo 19 de Atos, e ali estão acontecendo muitos milagres, muitas curas, a ponto de as pessoas levarem lenços e objetos pessoais das pessoas até Paulo, porque em contato com essas coisas, as pessoas eram curadas. Então, o poder de Deus está se manifestando com muita intensidade lá em Éfeso, através da vida de Paulo. E por causa disso, tanto os judeus que moravam ali, quanto os gentios, começaram a temer a Deus. Começaram a crer em Jesus e ver que eles precisavam mudar de vida. E aí acontece algo que eu quero ler para você. A partir do verso 17 do capítulo 19, diz assim: chegou este fato, o fato de haver muitos prodígios e maravilhas ali, né, ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. E veio temor sobre todos eles. Importante. E o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Ou seja, as pessoas ficaram tão impactadas que elas começaram a falar: olha, eu sou pecador, eu fiz isso de errado, confessando os seus pecados para todo mundo, publicamente. Versículo 19: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. Aquelas pessoas eram pessoas que praticavam magia, praticavam coisas que ofendiam a Deus. O que elas fizeram? Elas estavam tão arrependidas, tão contritas, com tanta certeza do poder de Deus, que elas falaram assim: eu não quero mais isso, eu vou abandonar os ídolos, eu vou abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus, e vou pegar aquilo que é a fonte de lucro, a fonte de conhecimento, e vou queimar. Eles juntaram, fizeram uma fogueira santa ali, queimando todos os seus livros de magia. Isso significa que eles abriram mão do conhecimento que eles tinham para seguir a Jesus. Hoje a gente fala em queimar livro, não soa tão difícil para a gente, porque você tem internet, você vai lá, baixa o PDF, tudo certo, né? Você não vai ficar sem o conhecimento, mas para aquelas pessoas não. Queimou o livro, acabou, morreu. O Senhor quer que a gente tenha a coragem e a atitude de queimar aquilo que não agrada a Deus, que nos afasta do Senhor. Mesmo que isso demande custo para a gente. A gente vê lá que, no versículo 19, né, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado os preços, achou-se que se montava 50 mil denários. Alguns comentaristas dizem que esse valor deve chegar em torno de entre 1 e 5 milhões de dólares. É muito dinheiro, não é? As pessoas não se preocuparam com o valor que estavam queimando. Elas estavam entregando para Deus como um sinal de que elas não queriam mais participar com aquilo. Estavam abrindo mão do seu passado. E o Senhor, quer que a gente abra mão daquelas coisas que nos roubam da presença do Senhor. E isso é uma atitude que você vai ter que tomar. Você vai ter que decidir. O que é que está roubando o seu tempo com Deus? O que é que está roubando a sua intimidade com o Senhor? O que está impedindo você de conhecer a Deus de verdade? O que está impedindo você de viver uma vida plena com o Senhor por falta de conhecimento? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento de Deus se adquire conhecendo a sua palavra, a revelação de quem Deus é. Gastando tempo com o Senhor, ouvindo a sua voz, praticando a sua palavra, sendo transformado por ela.
E isso muitas vezes vai exigir da nossa parte queimar os livros, queimar os navios, aquilo que era a nossa segurança, a nossa esperança, a gente jogar fora, abandonar. Talvez você esteja se lembrando de alguma coisa que talvez você tenha que queimar, tenha que abrir mão de verdade, para que você possa experimentar a plenitude de quem Deus é. Jesus disse que é impossível servir a dois senhores. A gente tem que decidir a quem nós vamos servir. Quando Josué estava para entrar na terra prometida, ele fez um discurso para o povo. Ele falou assim: eu e a minha casa, vocês podem escolher quem vocês vão servir. Se é o Deus dos nossos pais ou ao Deus que vocês serviram durante esse tempo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe um momento em que você tem que decidir a quem você vai servir. E vai exigir que você queime os livros, que você abra mão. Se a gente quiser conhecer de fato quem é Deus, não um Deus que a gente tem na mente, sabe? Um Deus que a gente criou a partir de um monte de revelação, de coisas que a gente pega numa religião, pega em outra, pega numa filosofia e pega em outra, junta, faz uma mistureba aí e cria um Deus da nossa cabeça. Não é esse Deus que vai transformar a nossa vida. O Deus que vai transformar a nossa vida é o Deus da palavra de Deus. É o Deus com quem muitas vezes você não vai concordar. É o Deus que vai falar coisas que você vai falar assim: Deus, isso é muito difícil. Não, isso é muito estranho. Não, isso aí me ofende. Esse tipo de coisa me ofende. Ótimo. Se a palavra de Deus te ofende, é porque ela tem capacidade de mudar você. Se você não é confrontado, se você não fica incomodado com aquilo que a palavra de Deus diz para você, das duas uma: ou você não está lendo a palavra, ou você não está entendendo o que ela quer dizer para você. Porque a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai nos colocar na saia justa. Vai confrontar os nossos pecados, os nossos desejos que estão escondidos. Lá em Tiago, fala que o homem que lê a palavra e não a pratica é como alguém que vai diante de um espelho e sai e logo se esquece. A palavra de Deus é um espelho. Mais do que a gente adquirir conhecimento sobre quem Deus é, quando a gente olha para a palavra, ela nos revela quem nós somos. As coisas da nossa vida que precisam ser transformadas, mudadas, mostra as nossas falhas, as nossas deficiências, as nossas atitudes erradas, aquelas coisas que o Senhor quer mudar na nossa vida. Então, se a palavra de Deus não te ofende, é porque você não está olhando para o espelho com atenção. O Senhor quer mostrar as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas para que a gente se torne cada dia mais parecidos com Jesus. E para isso a gente precisa queimar alguns livros, precisa queimar alguns barcos, precisa abrir mão de algumas atitudes, de alguns ídolos, de algumas coisas que nos afastam do Senhor. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez todo o universo. Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser do Pai, sustentando em todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, apresentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é esse que está na presença de Deus, que é a expressão exata de quem Deus é. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Olha para Jesus. Você quer entender quem Deus é? Olha para Jesus. Você quer entender o caráter de Deus? Olhe para Jesus. Jesus é a exata expressão de quem Deus é. O próprio Jesus disse assim, lá em João capítulo 14, verso 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Em João 14, 6, Jesus diz, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando vocês me conhecerem, vocês serão completamente libertos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. O Deus desconhecido é desconhecido para aqueles que não conhecem Jesus. A palavra de Deus diz que o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Ele quis se revelar a nós. E por causa disso, ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, e se identificou conosco para que a gente pudesse conhecer o caráter e a bondade de Deus. A gente tem em Jesus, então, alguém próximo, alguém que está conosco todos os dias, alguém que habita dentro de nós, e através do seu Espírito pode revelar para nós quem Ele é, aquilo que nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor. É o Espírito de Deus que vai nos apontar para o Pai, que vai nos levar para perto dEle, e que vai transformar a nossa vida. A gente não precisa ter um altar para o Deus vai que. A gente não precisa ter medo. A gente pode de fato conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou, o Deus que nos amou desde a eternidade, que fez planos para nós, que nos aguarda na eternidade. Quando essa fase acabar, o Senhor vai estar esperando por nós. E vai olhar para nós e falar assim: vem, pode vir. O ingresso já está pago. Jesus já pagou. O seu nome está escrito aqui no livro da vida. O Senhor quer ter relacionamento conosco hoje. A gente não precisa mais adorar um Deus desconhecido. Ele se revelou a nós. Basta que nós olhemos para Ele, olhemos para Jesus, busquemos a sua face, entendamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não é alguém que a gente inventou na nossa cabeça. É o Deus que nos confronta, que nos aponta o caminho, que nos aponta os pecados, que nos ajuda a vencer os pecados, a sermos transformados pelo seu poder. Não precisamos mais nos relacionar com um Deus desconhecido. O nosso Deus se revelou a nós. E está aqui, pronto para receber cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós estamos cercados de tantos ídolos, tantos deuses falsos. Mas só o Senhor é o Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor, porque ao contrário daqueles atenienses, nós podemos dizer que conhecemos o Deus verdadeiro. Temos nos relacionado com Ele. Não pelo que nós fizemos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos aceita não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. E a Tua bondade nos alcançou, veio até nós, nos perseguiu, como a gente já falou hoje, e nos trouxe para perto do Senhor. O Teu amor nos constrange, Senhor. Nós estamos aqui e queremos, Pai, hoje, queimar os nossos livros, queimar os nossos barcos, queimar tudo aquilo, Senhor, que nos afasta do Senhor, que rouba, Senhor, a nossa atenção. O Senhor é o nosso Deus. A nossa alma espera no Senhor, que é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa alegria, a nossa esperança. Obrigado, Senhor, porque estamos guardados debaixo das Tuas asas. Obrigado, Senhor, porque não existe acusação nenhuma contra nós, porque todo o escrito de dívida foi rasgado e cravado na cruz por Jesus. Tudo aquilo que nos acusava está na cruz, Senhor. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por todo o ídolo, por todas as vezes que tentamos nos relacionar com o Senhor, pelos nossos méritos, pela nossa força, pelo nosso braço. Sendo que temos acesso livre à Tua presença. Temos acesso livre à presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é santo, santo e santo. Louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, Senhor. Colocamos no Teu altar nessa manhã a nossa vida, os livros que precisam ser queimados, os nossos ídolos, Senhor, tudo aquilo que rouba o nosso tempo,
tudo aquilo a quem temos prestado adoração, temos prestado confiança, tudo aquilo em quem temos colocado a nossa confiança, a nossa esperança, Senhor. Queremos dizer que a nossa esperança está no Senhor, que o nosso futuro pertence ao Senhor, que a nossa vida está nas Tuas mãos, guardados pelo Senhor, hoje e sempre. Obrigado porque o Senhor veio a nós e nos perdoou e nos resgatou da morte. E se revelou a nós, Deus. Muito obrigado. Nós louvamos o Teu nome. Eu queria pedir para você, se você sentiu o desejo de tomar uma atitude hoje, de colocar no altar do Senhor aquilo que tem sido ídolo na sua vida. Talvez seja a sua profissão, seja um membro da sua família, seja a sua carreira, seja a sua reputação, o seu status, o desejo de alcançar coisas. Se você quer hoje se voltar para o Senhor e se achegar àquele Deus que não é mais desconhecido, mas é o Deus da eternidade, Deus Todo-Poderoso. Se você quer hoje abrir mão daquelas coisas que te afastam do Senhor, se você quer hoje tomar uma atitude de falar, Senhor, eu quero caminhar na Tua direção, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero mudar de vida, eu quero ser transformado pelo Senhor. Talvez você já tenha feito esse compromisso com o Senhor antes, mas hoje é dia de você renovar isso. Hoje é dia de você falar para o Senhor, Senhor, eu quero tomar uma atitude, eu quero mudar a minha vida, eu quero queimar os livros, eu quero abrir mão, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o meu Deus. Se você quiser tomar essa atitude, se você quiser falar isso para o Senhor, é um compromisso seu com o Senhor. Quero pedir para você ficar de pé. A igreja toda está de olhos fechados, isso aqui não é para ninguém, não é para mim, não é para ninguém, é você com o Senhor. Se você quer tomar uma atitude hoje, de falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero queimar os livros, eu quero abrir mão dos ídolos, eu quero abrir mão da minha vida, das coisas que eu fazia que não te agradam, aquelas coisas que me afastam do Senhor. Muitas vezes a gente acha que esse tipo de coisa tem a ver com pecados grosseiros, pecados, sei lá. Qualquer coisa que te afaste do Senhor é suficiente para roubar o teu tempo com Ele. É motivo para você se levantar e falar, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero abrir mão. Aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado por essas vidas que desejaram tomar uma atitude na direção do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor honre a fé dos meus irmãos, que o Senhor os capacite, que o Senhor os transforme, que o Senhor, Pai, os encha e transborde do Teu Espírito, para que eles possam de fato ser transformados, que eles experimentem o mover transformador do Teu Espírito Santo, que eles experimentem o poder que vai fazer com que eles mudem a sua vida, não pelo seu braço, mas pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Traz paz e consolo no coração de cada um, fortalece os meus irmãos, eu te peço, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Não permita que o diabo venha lançar setas dizendo, não, você já fez isso, você já tentou antes, não deu certo. Senhor, o Teu Espírito traz renovo. O Senhor é um Deus de novos começos, novas oportunidades. Por isso, Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo na história dos meus irmãos, que se levantaram com ousadia, crendo num Deus que é poderoso para transformar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Para a glória do Teu nome que nós oramos. Amém.